Rolex, uma marca que se tornou sinônimo de luxo, precisão e estilo. Hoje avaliada em mais de 8 bilhões de dólares, a Rolex iniciou a partir da visão de um garoto órfão que, apesar das diversidades, seguiu sua paixão e mudou para sempre a maneira como contamos o tempo. Uma empresa como essa não diz apenas a hora nos seus produtos, mas também uma história. Hans Wilsdorf, criador da Rolex, nasceu na cidade de Kulmbach, na Alemanha, em 1881, uma época onde relógios eram pendurados nas vestimentas ou carregados no bolso. Seus pais faleceram quando ele ainda era criança, ficando órfão aos 12 anos de idade. Como resultado, sua custódia foi passada para o tio, que o colocou em um internato. No início, Hans teve dificuldades em se adaptar ao novo ambiente e se tornou um estranho entre os colegas. Porém, ele focou em estudar, principalmente em aprender novos idiomas, habilidade que mais tarde seria valiosa para sua carreira. Durante esse período, ele conheceu um garoto suíço que contava histórias de sua cidade natal, Le Châtelard, uma cidade famosa por sua longa tradição na indústria de relógios. E foi aí que começou a se encantar pelos relógios. Esse interesse acabou se tornando uma paixão para ele. Após concluir sua formação, Hans decidiu se mudar para a Suíça, onde trabalhou como correspondente da empresa Kuno Corton, uma grande exportadora de relógios de bolso. Graças à sua proficiência em alemão, inglês e francês, ele rapidamente se tornou um ativo valioso para a empresa e acabou aprendendo muito sobre a indústria relojoeira. Infelizmente, seu tempo na Kuno Corton foi interrompido quando ele teve que servir no exército alemão, mas antes de deixar a Suíça, ele descobriu uma fabricante de relógios que chamou sua atenção, a Engler. Os mecanismos compactos que eles fabricavam lá poderia transformar os relógios de pulso em algo realmente utilizável, algo que os homens da época não tinham adotado. Ele acreditava que os relógios de pulso eram o futuro. Na época era considerado um acessório exclusivamente feminino. Os homens criticavam dizendo que esse tipo de relógio era delicado e com mecanismo fraco, não sendo capaz de suportar atividades do dia a dia, sem contar que eram pequenos demais para ser preciso, e como um bom empreendedor, Hans enxergou um problema a ser resolvido. Em 1903, após deixar o exército, ele se mudou para Londres, onde trabalhou em outra empresa de relógios. Nessa empresa ele teve uma experiência diferente. A função dele era adquirir novos clientes e com isso obteve conhecimento em vendas e marketing, entendendo o que fazia uma marca se destacar da outra. Não só isso, ele também descobriu que as empresas careciam de qualquer especialização técnica, algo que mais para frente ele utilizou como vantagem no seu próprio negócio. Com toda a experiência adquirida de anos trabalhando no ramo, chegou a hora dele brilhar. Ele sabia que poderia mudar a história. Então, em 1905, com apenas 24 anos e recém-casado, Hans decidiu correr atrás do seu objetivo. Abriu uma empresa e investiu uma quantia que havia economizado. Hans sabia que o mercado era dominado pelos relógios de bolso, mas ele tinha uma visão diferente. Ele acreditava que os relógios de pulso se tornariam a próxima grande tendência e que seriam mais convenientes e elegantes do que os relógios de bolso. Para transformar sua visão em realidade, ele precisava de mais investimento. Felizmente, conheceu um homem de negócios chamado Alfred Davis, no qual acreditou na ideia e se tornou sócio, fornecendo parte do financiamento para criar a empresa Wilsdorf & Davis. No início, a empresa importava relógios suíços para vender no Reino Unido, mas Hans Wilsdorf não estava satisfeito com isso. Ele queria algo especial, algo que mudaria o mundo dos relógios para sempre. E foi aí que ele tomou uma decisão corajosa. Como seus relógios de pulso precisavam ser da mais alta qualidade, ele investiu todo o dinheiro da empresa em um grande pedido de mecanismos suíços feitos pela Engler, apostando tudo em sua visão. Muitas pessoas acharam que ele estava louco, afinal, naquela época os relógios de pulso não eram populares, mas como todo visionário, ele seguiu em frente. Na busca pelo relógio de pulso perfeito, ele se encontrou com diversos relojoeiros renomados em busca de novos conhecimentos e aprendeu com cada um deles. A essa altura, ele já tinha importado os melhores materiais suíços. No entanto, ele sabia que apenas a qualidade não seria o suficiente para alcançar o sucesso. Ele precisava do marketing e branding da marca. Então começou a pensar em um nome memorável que fosse fácil de pronunciar em qualquer idioma. What makes a fine watch fine? There are many things. First, the name and reputation of the company, and that is important.
Na busca de um nome perfeito, ele combinou letras aleatórias do alfabeto de todas as maneiras possíveis, mas nenhum nome parecia certo. Até que um dia, enquanto ia para o trabalho, um nome surgiu em mente: Rolex. Esse nome era curto, fácil de pronunciar e tinha um ar de estilo e autoridade que o tornava perfeito para seus relógios. A partir daí, Hans começou a implementar o nome Rolex nos mostradores de todos os seus relógios, criando assim uma marca forte e reconhecida mundialmente. Com seu conhecimento em marketing e sua preocupação com a qualidade, os novos relógios de pulso começaram a ser bem-sucedidos, tanto que, em 1910, a Rolex se tornou a primeira marca de relógio de pulso a receber o certificado de precisão suíço. Em 1914, um relógio da Rolex recebeu um certificado classe A do Observatório de Greenwich, um feito inédito para um relógio dessa categoria até então. Essas conquistas ajudaram a consolidar a reputação da Rolex como sinônimo de qualidade e precisão. No entanto, em 1914 ocorreu a Primeira Guerra Mundial, o que levou a um aumento das tensões em relação à Rolex, já que Hans, fundador da empresa, era de ascendência alemã e as relações entre a Alemanha e a Inglaterra se deterioraram. Além disso, o governo britânico impôs uma tarifa de importação de guerra de 33% sobre todos os bens importados. Para evitar conflitos e aproveitar os benefícios fiscais, Hans decidiu transferir a sede da Rolex da Inglaterra para a Suíça, país neutro durante a guerra. A mudança acabou sendo uma jogada de gênio e a guerra em si se tornou algo benéfico para ele, porque seus relógios de pulso se tornaram populares entre os militares devido à confiabilidade e à praticidade em relação aos relógios de bolso. A rápida ascensão da Rolex, sem dúvida, pode ser atribuído ao instinto de marketing de Hans. Já nos anos 1920, ele estava colocando seus relógios em exploradores, atletas, pilotos e inúmeras outras pessoas bem-sucedidas, criando uma conexão na mente dos consumidores entre os grandes realizadores e a marca Rolex. Além disso, Hans vinculava centenas de anúncios em rádios e jornais, compreendendo o valor do product placement e da influência das celebridades décadas antes dos seus concorrentes. Em 1926, a Rolex lançou o primeiro relógio completamente à prova d'água do mundo, sob o nome de Oyster, e Hans teve a ideia perfeita de como promovê-lo. Ele entrou em contato com a nadadora Mercedes Gleitz, que ia atravessar o Canal da Mancha em outubro de 1927, e a convenceu a atravessar usando o novo relógio à prova d'água da Rolex. Gleitz, infelizmente, não conseguiu atravessar o canal por completo, mas depois de mais de 10 horas nadando na água gelada, ela emergiu com o Rolex Oyster completamente intacto, gerando muitas manchetes sobre o novo produto da Rolex. Depois disso, Hans instruiu os revendedores da Rolex a exibirem os relógios à prova d'água em aquários nas suas vitrines, com peixes reais nadando em torno dos relógios, o que inevitavelmente chamava a atenção das pessoas que passavam. Com o sucesso do primeiro relógio à prova d'água, Hans Wilsdorf continuou a inovar, e 5 anos depois desenvolveu um feito considerado impossível na época: o relógio automático. Antes disso, os relógios eram movidos apenas pelo mecanismo de corda, exigindo que fossem manualmente reajustados periodicamente. O relógio automático, lançado sob o nome de Oyster Perpetual, foi uma solução elegante, prática e funcional para esse problema, algo que muitos tentaram por séculos, mas sem sucesso. Esse mecanismo se tornou o coração de todos os relógios automáticos de hoje em dia. Para garantir o sucesso do seu novo produto, Hans combinou sua inovação com sua estratégia de marketing inteligente. Além de fazer com que grandes celebridades usassem o seu relógio, ele também se certificou de inserir o seu produto em eventos que desafiavam o status quo, como a primeira viagem ao Everest, na qual foi feita usando um Rolex, que ao final da expedição permaneceu intacto e funcionando perfeitamente, gerando inúmeras notícias e solidificando ainda mais a marca. Em 1935, o piloto Malcolm Campbell quebrou o recorde mundial de velocidade, atingindo 300 km por hora. E adivinha? Ele estava utilizando um Rolex. Hans sempre buscou associar sua marca a feitos impressionantes, gerando um valor percebido cada vez maior. Mas nem tudo são flores. Em 1944, Hans Wilsdorf enfrentou uma tragédia. Sua esposa e seu sócio faleceram, deixando como o único proprietário da empresa. No entanto, Hans não tinha herdeiros e se preocupava com o futuro da marca. Foi então que ele teve uma ideia genial:
criou a Hans Wilsdorf Foundation, uma organização que se tornaria responsável pela empresa após sua morte. Desde então, a fundação tem sido a principal guardiã da marca e é responsável por suas operações até os dias de hoje, não podendo ser vendida e nem negociada publicamente. Além disso, a fundação destina boa parte dos lucros da empresa para várias causas sociais. Em 1945, a Rolex completou 40 anos e eles comemoraram da melhor maneira que sabiam, criando um novo modelo inovador. Dessa vez, o primeiro relógio a exibir data no mostrador, o Rolex Datejust. Esse modelo se tornou um dos mais famosos da Rolex. Até hoje, o Rolex Datejust é considerado um ícone da relojoaria suíça e continua sendo um dos modelos mais cobiçados pelos colecionadores e amantes de relógios de todo o mundo. Depois disso, Hans Wilsdorf continuou a inovar e agregar mais valor a seus produtos, contribuindo para a indústria de relógios até sua morte em 1960. Mas seu legado continuou através da Hans Wilsdorf Foundation, que segue consolidando ainda mais a marca, mesmo diante dos desafios impostos pelos concorrentes que surgiram ao longo dos anos. A jornada da Rolex, de uma pequena empresa com sede em Londres a uma das marcas de relógios mais reconhecidas e respeitadas do mundo, não é apenas uma história de inovação e visão, mas uma história de paixão e busca pela excelência. Se você gosta desse tipo de história, eu tenho certeza que você vai amar a história da Louis Vuitton. Então clica no vídeo e nos vemos lá.